Boa tarde, é um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês. O meu nome é Adriano e eu sempre separo algum momento para falar de Deus através de algum vídeo ou escrevendo, porque assim eu tenho consagrado as minhas redes sociais ao Senhor para poder anunciar e falar de Deus, trazendo reflexão para as pessoas. Já há algum tempo eu não tenho gravado vídeo, a correria infelizmente não nos permite, mas agora estou aqui e antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma breve oração ao Senhor, pedindo a direção dEle, em nome de Cristo Jesus. Amém? Se estiver em casa, coloca a mão no seu peito e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, Pai querido, Senhor Deus da glória, aqui estou e também peço por aqueles que estarão do outro lado desta tela, que o Senhor venha tomar total controle e direção deste momento, nos abençoando, nos ensinando através da Tua palavra, nos edificando, aquecendo o nosso coração para que possamos andar conforme a Tua vontade, Senhor, buscando somente as coisas que vêm do alto. Toma a frente, consagra, meu Deus, as minhas redes sociais e toma o controle deste vídeo, nos ensina, fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, pedindo aqui a direção de Deus, eu queria que você parasse um pouco para pensar. O Senhor nos ensinou que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam sobre a face da terra. E por que o Senhor nos fez esta colocação? Por que o Senhor nos mostrou isso? E por que parece que isso se cumpre de forma assim tão contundente em nossos tempos, em nossos dias? É para nossa reflexão. Sobretudo, o que eu queria dizer para trazer um pensamento crítico da sua parte é dizer para você que você não é um acidente, tá? Seu nascimento não foi um erro, nem um infortúnio, e sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais, nossos pais, podem até não ter planejado a nossa vinda, mas Deus certamente o fez. Ele opera por meio de erros e fracassos também, e não ficou nem um pouco surpreso, meus queridos, com o seu nascimento. Aliás, Ele, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nos aguardava. Salmo 139. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte ou destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. E a Bíblia diz: o Senhor, aleluia, cumprirá o seu propósito para comigo. Deus determinou, gente, cada pequeno detalhe do nosso corpo. Se você estudar anatomia humana, você vai ficar maravilhado. Deliberadamente te escolheu a sua raça, a cor da sua pele, seu cabelo e todas as outras características que te compõem. Por este motivo, você não pode ter vergonha da cor da sua pele ou de como você é. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria, gente. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade de sua personalidade. A Bíblia diz: tu, Deus, me conheces por dentro e conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Por este motivo, a ditadura da beleza não pode ser o seu norte, mas a criação que Deus fez. Uma vez que Deus o fez, por um motivo também decidiu o momento de seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou os dias de sua vida antecipadamente, gente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. Tenho orado aqui em casa com a minha esposa e tenho dito em oração que Deus escolheu o dia e a hora do nascimento do nosso filho João Marco. Por quê?
Porque Deus governa cada detalhe do funcionamento de sua ou da minha fisiologia e da nossa anatomia. A Bíblia diz, queridos, antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, obviamente, tu já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Isso é um motivo, meu querido, minha querida, para você glorificar a Deus. Você não é um acidente. Deus também programou onde você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Por isso não tenho que ter complexo de vira-lata e ter vergonha do país onde eu nasci. Sua raça, nacionalidade não são acidentais. Você não tem que se sentir vergonha de ser, por exemplo, um sul-americano e brasileiro. Você não pode ter complexo de vira-lata, como disse acima, e ter no seu coração um desejo íntimo de ter nascido na Europa, né, sendo um europeu. Os europeus não são melhores que você e eu. A história, na verdade, até os envergonha. Você não deve se envergonhar de ser um negro, como eu disse acima, e sentir raiva da cor da sua pele, por conta do racismo estrutural que há no Brasil e neste mundo. Deus não deixou, presta atenção nisto, nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou isso tudo para o propósito dele. A Bíblia nos ensina e diz, de um só fez todos os povos, tendo, aleluia, determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida acontece a esmo ou por acaso. Tudo foi feito em função de um propósito determinado por Deus nos céus, antes dos tempos. E o mais incrível, queridos, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem são seus pais ou meus pais. Deus tinha um plano ao nos criar ou ao criá-lo. Você tem que se sentir importante, você não pode sentir complexo de inferioridade sobre ninguém. Não importa se seus pais foram bons ou ruins ou indiferentes, Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criá-lo, exatamente como ele imaginou. Possuíam o DNA que Deus queria para formá-lo. Isso é questão de fé, isso é questão de certeza de que Deus nos formou. Embora existam pais ilegítimos, não há filhos ilegítimos. Presta atenção nisso. Embora existam pais, não há filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são o imprevisto para Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Isso não significa que Deus cause ou desconsidere o pecado, mas que é capaz de redimir qualquer situação e de usá-la para seus desígnios, porque Deus é perfeito em sua obra. Portanto, independentemente das circunstâncias de seu nascimento, você pode comemorar o fato de que Deus o criou para que você fosse exatamente como é. Isso até mexe com a gente. O Senhor nunca faz nada por acaso. E Ele nunca comete erros. Deus não escreve certos por linhas tortas, porque Ele é perfeito. Ele escreve do jeito que tem que ser escrito. Ele tem um motivo para tudo o que criou. O universo, a natureza e nós. Todas as plantas, animais foram planejados por Deus. E cada pessoa foi idealizada com um propósito, né? O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor. A Bíblia diz, queridos, muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos acolheu como alvo do seu amor.
Isso é motivo para você sorrir e dar glória ao Deus Criador. Deus já pensava, aleluia, em mim, pensava na minha pessoa, pensava em você antes de formar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. O sol, a fotossíntese, a vida, o oxigênio. Nós somos objeto de seu amor e o elemento mais valioso de toda a sua criação. A Bíblia diz, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Eis quanto Deus o ama e te valoriza. Por que tu sofres, querido irmão? Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de modo extremamente preciso. Quando a gente entende isso, a gente consegue descansar no Senhor. Quanto mais os físicos, os biólogos, os outros cientistas aprendem sobre o universo, por exemplo, mais compreendem o quanto ele é adequado à nossa existência. Se você estudar sobre isso, você vai ficar maravilhado. Porque tudo foi feito sob medida, com as exatas especificações que tornam a vida humana possível do Deus transcendental. Nós estamos num planeta, na zona habitável, onde pode haver vida. O Dr. Michael Denton, experiente pesquisador da genética humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, concluiu o seguinte: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objeto e propósito nesse todo. Cada faceta da realidade, segundo ele, tem o seu significado e a explicação por meio desse fato fundamental. Mas perceba que a Bíblia disse as mesmas coisas milhares de anos atrás. Ele é Deus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. E aqui está a vida. Somos nós, os animais, porque Deus fez tudo isso, gente. Porque enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Olha que bênção. Esse tipo de amor é difícil de compreender, mas essencialmente confiável. Você foi criado para ser alvo especial do amor de Deus? Deus o fez para amá-lo? Essa é uma verdade sobre a qual eu e você precisamos edificar a nossa vida aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, diz que Ele é amor. Mas sim que Ele é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Ele é perfeito, completo, por isso não precisava criá-lo. Ele é Deus em si mesmo, mesmo que nós não existíssemos. Deus não estava só, mas quis fazê-lo para expressar seu amor. Deus diz: vocês, a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, barbas brancas, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e os levarei, e os sustentarei e os salvarei. Gente, isso é motivo para você se alegrar todos os dias. Se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes.
o resultado de um fato extraordinariamente aleatório no universo, quase que impossível de acontecer, ou impossível, na verdade. Sem esta compreensão, a vida não teria nenhum propósito, ou significado, ou importância. Não haveria certo e errado, bem e mal, e absolutamente nenhuma esperança além de seus breves anos aqui nesta terra. A vida teria uma existência insignificante. A morte seria um fim de tudo. Mas há um Deus que o fez por uma razão. E sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tornamos Deus o ponto de referência para a nossa vida. Isso me faz recordar do livro de Romanos, o maior tratado teológico de Paulo, no Romanos 12:3, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Queridos, Jesus te ama. Você deve estar cansado de ouvir esta frase, que Jesus te ama. Eu gravei este vídeo baseado aqui no livro de John Parker, que diz sobre evangelização e soberania de Deus. Se Deus é soberano na salvação, por que evangelizar? Este livro aqui é um livro muito interessante. Eu tenho me dedicado um tanto quanto à teologia, que é um estudo muito importante para quem quer entender a Bíblia, para quem busca uma vida de relacionamento profunda com Deus, para que você torne o que a palavra de Deus já é. Ela é suficiente. Os demais livros não complementarão jamais a palavra de Deus. Mas, infelizmente, as pessoas têm colocado os seus pensamentos, a sua forma de ver o mundo na Bíblia. Então ele pega a Bíblia, ele vê o mundo de uma forma, e ao invés de fazer a exegese, o que é exegese? É retirar do texto o que o texto está dizendo e passar isso à frente. A exegese é o contrário, é quando eu pego os meus pensamentos e coloco dentro da Bíblia e vou falar e professar aquilo que a Bíblia não está dizendo. Daí vem as heresias, daí vem os falsos profetas que enganam muitos que hoje frequentam o culto e que não buscam uma intimidade com Deus, uma busca pela palavra, o entendimento da palavra de forma mais profunda e compromissada. Eu peço que Deus te abençoe. Peço perdão, estou um pouco gripado. Vocês podem perceber, um pouco gripado, mas Deus colocou no meu coração o desejo de gravar este vídeo, que você possa refletir sobre isto e lembrar que você não é um acidente. Querido, se você não é um acidente, não é uma palavra de autoajuda isso aqui não, tá? Não é. Se você não é um acidente, se Deus de fato, você crê que de fato Ele te trouxe, Ele te criou, Ele te planejou, então tu foi feito para dar certo. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que você deseja, reflita. Volte para Deus. Volte para as Escrituras. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Nós nascemos pecador. Por origem somos pecadores desde o nascimento. Mas há aqueles pecados que nós pecamos consciente e deliberadamente. E este pecado, gente, aos olhos de Deus isso é gravíssimo, porque é um pecado consciente, é o prazer pelo pecado. Não tenha prazer no pecado. Tenha prazer naquilo que vem do alto. Busque esse Deus enquanto ainda se pode achar. Que Jesus abençoe a tua tarde, que Jesus abençoe sua vida, que Jesus possa trazer cura à sua vida, entendimento, direção, e que você seja uma bênção nesta terra, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém.